Pô, legal a telinha aí do Minecraft aí. É, Ô, cliquei errado aqui, pessoal. é. Ó, tem um fundo também aqui, porque a gente agora tem que Não, usar esse corporativo aqui, então, esse, vamos lá, esse é pessoal, massa. vamos lá, deixa eu colocar o vídeo aí, pessoal, a gente iniciar a aula aí, beleza? Beleza, beleza.
I'm sure they sell them other places too, but that's very good. Only just got a picture of the one. It's nice when you drive with one. It's like 2 water times. Oh, yeah.
That's the end of today's feature on The Frame. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Deixa eu colocar o zoom maior aqui. Sim. Bom, pessoal, como falei, né, tem as tecnologias que são as habilitadoras, né, da indústria 4.0, né? Então, esses avanços foram possíveis, né, com a integração, né, do sistema, né, do sistema mecânico, elétrico, agora eletrônico, né? Então, isso trouxe maior complexidade para o sistema, para a produção, né? Bom, então agora, pessoal, a ideia agora é trazer novas tecnologias que vão ser agregadas atuais e que são utilizadas no chão de fábrica. Agora tudo é conectado, né? Então hoje o processo ali, um determinado processo nas primeiras indústrias era só aquele pessoal ali restrito, né? Então era só o pessoal restrito daquele processo, daquela máquina que sabia como funcionar, como fazer a manutenção, vamos dizer, não tinha essa comunicação entre as diferentes áreas da indústria. Hoje está tudo conectado, né? Por causa também da informática, né? Então, a área de produção ali, depois vem o pessoal da área de almoxarifado, estoque, que já está conversando também com o pessoal financeiro, de gestão, alta diretoria, enfim, tudo está integrado, né? Então, pessoal, quais são essas tecnologias que a gente tem? A primeira, né, que tem aí, hoje está também muito utilizada, é o Big Data, a inteligência artificial, né? Então, né, pessoal, hoje essas máquinas, por serem digitais, eletrônicas, elas geram dados em tempo real. Então, o que que vai gerando? Gera uma grande quantidade de dados. Mas o que que eu vou fazer com esses dados? Esses dados, se a gente souber fazer uma boa análise ali, uma boa estatística, um bom estudo, a gente consegue bons insights que nos podem dar noção do que está acontecendo, né? Acontecendo, por exemplo, em tempo real, pode dar uma predição, né? Utilizando ferramentas da inteligência artificial, então utilizando dados que é óbvio que ocorreram no passado, eu consigo fazer previsões, né? Previsões com um certo nível de eficiência para saber, ó, conforme os dados que eu tenho aqui, a minha produção pode estar subindo ou descendo, pode estar em viés de alta ou de baixo. Então, eu consigo ter essa noção, eu consigo, então, tomar as melhores decisões. Então, eu consigo, então, ter maior agilidade na tomada de decisão. Consigo tomar atitudes, né? Consigo tomar ali decisões mais assertivas. Então, eu consigo, vamos dizer assim, fazer até uma correção de rota mais rápido, né? Então, não posso esperar você não tem tempo para eu esperar o desastre ali. Se uma inteligência artificial ali, uma ferramenta, eu consigo prever, opa, se eu continuar nesse caminho, posso ter problema. Então já vamos corrigir a rota para tentar já ter uma nova estratégia, né, uma nova plano de ação aí. Bom, a outra tecnologia, pessoal, é a computação em nuvem ou cloud computing, né? Então, a computação em nuvem vai se basear no conceito que os bancos de dados, né? Então, antes os bancos de dados eram físicos, né? Então, eram aqueles servidores enormes, né? Torres de servidores, né? Que, em tese, ocupam, né? As indústrias hoje, né? Com as big techs, né? Por exemplo, Google, Microsoft, a Amazon, o Starlink, né, que é a empresa do Elon Musk, né, então esses grandes, o pessoal da área do silício aí, né, o que que eles fazem? Eles fizeram essa computação em nuvem, então agora você não precisa se preocupar com infraestrutura principalmente de armazenamento e de rede, você pode usar a nuvem deles. Então, quantos aí já não usam, por exemplo, aí, quem já utiliza o Google, em tese já tem uma nuvem do Google lá, você tem, vamos dizer assim, um pedaço de armazenamento do Google lá, por exemplo, 15 gigas. Se você assinar o Google lá, assinar o Microsoft, você tem direito a lá 1 tera, 2 teras de espaço, né? Então as empresas, né, com esse negócio de geração de dados, vai gerando então grande volume de dados, então na ordem de gigateras de petabytes que chama, né? Então uma quantidade gigante de dados. Então já pensando níveis, as big tech já anteciparam isso, né, para verificar uma forma de armazenar esses dados, né? Bom, a outra aí, pessoal, é a segurança, né? Segurança digital, cybersecurity, né? Então, utilizando a nuvem, eu preciso de ter um nível de segurança, né? Então, a criptografia, né?
ela é essencial para manter essa segurança, né? Já que o meu servidor não encontra mais fisicamente dentro do meu prédio, né? Onde eu posso ter um controle maior com relação, por exemplo, à segurança digital, criptografia, agora está em nuvem. Então, um nível de segurança, de exigência de camada de segurança é muito maior. Outra tecnologia é a integração de sistema, né, ou horizontal e vertical integration. Então, a integração vertical, ela é integrar sistemas desde os níveis mais baixos de produção, né, nível operacional, até os mais complexos de gerência e relacionamento com o cliente, né. E na horizontal, né, tornar possível a troca de informações entre diferentes equipamentos, fabricantes utilizados na produção, né. Então, conseguir otimizar as diferentes linhas de produção, né, nem sempre ali a linha de produção é de uma mesma marca, por exemplo, de um CLP, ou de um HM, ou, né, de um sistema supervisório. Vão ser marcas diferentes, então eu preciso conversar entre eles ali, então eu preciso fazer uma integração horizontal, né? Outra é a robótica, né, pessoal? A gente viu aí que muitos trabalhos repetitivos, a gente utiliza os robôs, né? Então é tornar as funções dos robôs mais flexíveis e as tarefas, né, mais eficientes e seguras, né? Também a gente não pode deixar de mão que tem um operador ali, né? Então tornar tudo a operação segura, né? Outra é a realidade aumentada, né? Também está sendo bastante utilizada. Então, por exemplo, em algum desses processos aí, ó, de montagem de sistemas complexos, a pessoa coloca um óculos ali e o óculos já vai dando a direção de onde ele tem que fazer, por exemplo, o encaixe de uma peça, onde ele tem que passar uma fiação, onde ele tem que apertar um parafuso, onde tem que fazer o procedimento. Então, tudo isso está dentro de um óculos, né? Alguns já devem ter visto esse óculos de realidade aumentada. Outra é a manufatura aditiva, né? Que é a impressão 3D, né? Então, quanto às fresadoras e os tornos, elas retiram peça, né, dos materiais de blocos, a impressora 3D, ela, vamos dizer assim, do nada, ela faz uma adição, né, faz por adição de camadas, gera um equipamento. Bom, muitas indústrias já utilizam, né, geralmente, assim, peças que provavelmente demorariam dias ou até semanas mesmo para chegar, o pessoal mesmo já faz um projetinho ali básico, né, ainda mais se não forem peças críticas, né, já fazem isso, já faz um projetinho rápido ali no computador e já faz uma impressão ali na impressora 3D. Então já, por exemplo, a Ambev utiliza bastante desse, né? A Ambev, essas outras empresas de cervejaria utilizam bastante desse expediente aí, né? Então, você vê bastante dessas impressoras nessas fábricas. E o outro é a manufatura digital, né, pessoal. Ainda se utiliza, né, as escalas em tamanho real, né, os protótipos reais para fazer simulações, mas agora você diminui bastante o tempo, né, por exemplo, de fabricar um protótipo real, você pode fazer uma simulação digital, né. Então, por exemplo, você pode fazer isso no Autodesk, no Fusion, você pode estar fazendo isso no SolidWorks, né. Então, o Simula da linha da SolidWorks, né, da Dassault Systems, né, fazem essas simulações digitais, então você não precisa fazer um protótipo real. E o outro, né, pessoal, é a internet das coisas, né, o IoT. Então, tudo também, né, hoje, não só os computadores, os celulares, né, mas hoje tem até a televisão, tem a TV smart, a geladeira smart, né, hoje tem tudo uma inteligência, né, uma internet embutida ali, né, e conectada à rede, né? Então hoje certo? Bom, então pessoal, por exemplo, com esse advento da indústria, pessoal, não fala, mas sempre tem a falácia, né? Que tem uma nova tecnologia, boa, agora se fala que a inteligência artificial vai acabar com os empregos, de forma nenhuma. Nada substitui a nossa inteligência, né, pessoal? A inteligência artificial, por mais que ela seja treinada e eficaz, ela não consegue tomar decisões, ela não consegue flexibilizar, ela não consegue tomar decisões, né? Então, ela só faz aquilo que é comandado. Então, o robô, pessoal, por mais ainda que esteja avançado, para chegar próximo do nosso intelecto, levar uns longos anos ainda.
né? Então, do ponto de vista de mercado de trabalho, pessoal, a indústria 4.0, por exemplo, no ramo automotivo, vai precisar, com o advento aí dos veículos híbridos, elétricos, mecânicos especializados desse tipo de automóvel, um mecânico especialista em telemetria, né? Então, quem acompanha aí, né, o pessoal que vê Fórmula 1, vê que é um pessoal com um monte de tela ali, né? E aquela tela, pessoal, é a telemetria. Então, tá tendo a corrida ali, corrida, performance do piloto, os engenheiros ali, os chefes de equipe estão com aquelas telas o tempo todo com algum dado do carro. Então, eles precisam ter uma leitura rápida daquela telemetria para poder tomar as decisões. Então, isso vai ser utilizado bastante. O mecânico tem que ser bom nisso também, para ler uma telemetria do carro, para sem necessidade, por exemplo, você ficar desmontando o carro, né? Fazer a intervenção correta. O outro pessoal é programador de unidade de controles eletrônicos, né? Então, os carros estão cada vez mais, menos mecânicos e mais eletrônicos, né? Então, eu falo, tem que saber, né? O outro é o técnico de informática veicular. Dentro da tecnologia da informação e comunicação, né, pessoal? Então, tem o pessoal da área de TI, né? Então, a gente vai ter os analistas de IoT, de Internet das Coisas, os engenheiros de cibersegurança, né? Então, como eu falei da computação em nuvem, vai exigir maior segurança, porque vai ter, então, maior tráfego de dados na rede, né? Então, com a descentralização, com os dados, né, como vamos dizer, em nuvem, como circulando na rede, eu vou precisar de uma boa parte na área de segurança. Vou também saber de analista de segurança de vista digital, especialista em Big Data e o engenheiro de software, né? Na área de alimentos e bebidas, né, pessoal? O técnico de pressão de alimentos, né? Hoje a gente vê aqui tudo em prédio, né? A gente consegue fazer uma casa em impressão 3D, alimentos também, né? Quem já viu também alguns equipamentos aí que faz um bolo, uma comida ali em 3D, faz uma impressão mesmo. Especialista em aplicações de tecnologia de informação e comunicação para rastreabilidade de alimentos, né? Principalmente no transporte, né? No transporte ou dentro mesmo da indústria, né? E aí o especialista também em aplicações de embalagens para alimentos, né? Então, hoje se exige materiais que sejam inertes, que sejam ambientalmente responsáveis. Então, esse especialista tem que olhar para essa área de embalagem, né? Na área de máquinas e ferramentas, né, pessoal, tem o projetista, né? Tecnologia 3D, o operador de high speed machine, o programador de ferramentas, né? Então, o CAD, CAM, né? Que é o CNC, o torno ali. Tem o CNC simulado, né? Então faz a simulação da peça em softwares, né, especializados, o técnico de manutenção e automação. Na área da construção civil, né, tem um integrador de sistema de automação predial, né? Então hoje as casas, né, as casas aí, os prédios têm já um certo nível de automação, então são janelas que se fecham, cortinas também, que pode abrir e fechar, é, nível de umidade, por exemplo, você pode controlar isso também por automação, enfim, torneiras, tudo você pode fazer de forma automática, né? Fechadura também, né? Na área de texto e vestuário, né? Então tem que ter o técnico projeto de produtos de moda, engenheiro de fibras têxteis, né? Então, por exemplo, a Adidas fez esse último uniforme dela aí, dos times somente das seleções, feito de plástico reciclado. É de plástico reciclado que eles pegaram, por exemplo, do mar, né? Então, onde tem muito descarte de lixo do mar, eles pegaram esse plástico e colocaram junto na fibra dos uniformes aí das seleções, principalmente no da Alemanha. Petróleo e gás, né? Então tem um especialista em teste de perfuração, né? Em sismologia e geofísica do poço, e o especialista também para recuperação avançada de petróleo, né? Bom, pessoal, então aqui a gente viu, né, sobre essa parte da Revolução Industrial, falamos aí da primeira, segunda, terceira e quarta revolução, né? As tecnologias que são habilitadoras dessa quarta revolução, né, que é o Big Data, o Cloud Computing, o Cybersecurity, né, a integração horizontal e vertical da minha indústria, a robótica, a realidade aumentada, a manufatura aditiva, a simulação, a internet das coisas, né? E as profissões aí que estão sendo afetadas vão afetar não só essas, mas todas, né, que se encontram nesse contexto, né? Então, área automotiva, têxtil, vestuário, construção civil, petróleo e gás, né, máquinas e ferramentas, alimentos e bebidas e tecnologia da informação e comunicação, né?
Bom, pessoal, então falar um pouquinho aí dar uma finalizada aí, o que é a internet das coisas, né? Então, o pesquisador, né, o Kevin Ashton, ele percebeu a oportunidade de interligação entre dispositivos, né, que eles pudessem, então, se comunicar entre si, né? Então, qualquer máquina hoje, vamos dizer assim, torna inteligente devido que ela tem essa conexão com a internet, né? Então, ela é uma extensão da internet atual que proporciona aos objetos com capacidade computacional e de comunicação se conectarem à internet, né? Então, essa conexão permite aos usuários controlar os objetos remotamente ou torná-los provedores de serviços, né? E os objetos, né, são aqueles elementos que vão possuir capacidade de comunicação e o processamento aliados a sensores, né? Então, isso não são apenas computadores, mas então são TVs, notebooks, automóveis, smartphones, webcams, sensores, qualquer equipamento que possua uma forma de conexão à rede. Então, dá inteligência. Vou dar um exemplo aí na automotiva, né? A Volvo, né, desenvolveu ali dentro do carro a inteligência do seguinte: se o motorista tiver, por algum motivo, embriagado ou tem um mal súbito e ele não consiga mais responder, o carro ele vai responder de forma o seguinte: ele vai diminuir a velocidade, sinalizar para encostar o carro, ligar o pisca-alerta e fazer a ligação para o socorro, né? Para ver o que está acontecendo no caso do usuário, né? Tá lançando recentemente também, no caso foi a Samsung lançou aí uma das chinesas, não sei se é a Xiaomi ou a Oppo, que estão lançando um anel Smart, que ele consegue fazer sensoriamento, por exemplo, da sua pressão, verifica a questão do seu sono, então ela dá um monte de sensor ali que ela consegue monitorar dados ali da sua, vamos dizer ali, da sua saúde, né? Porque as coisas ali ele consegue detectar, né? Então, é um simples objeto que aliado com os sensores ali, ele te dá muitas informações, quase ali corporal, né? Bom, então, pessoal, vamos ver como uma dessas tecnologias contribui, né, para uma transformação tão digital das empresas. Então, a identificação ótica, né, que através por exemplo, código de barra, os RFID, né, aqueles QR codes, enfim, tem várias formas aí de fazer uma identificação de forma ótica e também até as orgânicas, vamos dizer assim, visual, né, fazer biometria, pode ser pela íris dos olhos, digital, né, o rosto, né, então, por exemplo, o iPhone utiliza o ID Face, né, que é olha o seu rosto lá, por exemplo, pessoa que tem barba, tirar a barba, por exemplo, já não reconhece, né, então tem esse tamanho ali é o seu nível de precisão. Na parte de comunicação, né, a gente tem tecnologias e elementos utilizados para conectar os objetos inteligentes, né? Então, são utilizadas tecnologias, como as redes cabeadas, Wi-Fi e também o Bluetooth, né, para comunicação dos objetos. Na computação, né, então, tem um anseio para que os objetos tenham a capacidade de realizar processamento. Então, é preciso dotá-los de elementos de processamento, como microcontroladores, processadores e FPGA, que é o arranjo de portas programáveis, né? Na semântica, né, significa o sentido das palavras, né? Então, hoje utiliza muito na parte de inteligência artificial, né? Então, por exemplo, as ChatGPT, Copilot, o Gemini do Google, utiliza essa parte semântica. O que que é essas inteligências artificiais? Você digita um comando e ele vai trabalhar daquilo que você pediu. E como é que ele faz a ligação das frases? Ele utiliza modelos probabilísticos. Então ele sempre casa uma palavra. Então, geralmente, quem viu aí, quem utiliza bastante, já sabe que gera um certo padrão. Até por mais que tenha palavras que você pode substituir por um sinônimo, mas ele olha pela probabilidade daquela palavra casar com a outra. Então, por isso que sempre vai a mesma palavrinha, inteligência artificial. Então, conforme a frase, geralmente a frase tem as mesmas palavras. Muito dificilmente ele muda isso. Então, para vocês verem ainda uma certa limitação dessa questão da inteligência artificial, né? Então, não se pode confiar plenamente, né? Então, os serviços, né, aplicação das tecnologias utilizadas no IoT, né, envolve novos modelos de negócio, então, desde possibilidade de personalização de produtos até atendimento às necessidades dos clientes, tanto na indústria 4.0 quanto nas áreas de transporte, né, que vai fornecer aos motoristas informação em tempo real sobre as melhores rotas,
situação do trânsito das estradas, demanda do atendimento e aos usuários indicando o melhor meio a ser utilizado, né? Tempo e custo de viagem, né? Só um adendo aqui, pessoal. Quem tinha essa visão no início eram os aplicativos, mais precisamente a Uber. A Uber achou que em um espaço curto de tempo, ou nesse exato momento, aí, ou até um pouco antes, já os carros já estariam 100% autônomos, então não necessitaria do motorista, né? Então, eu acho que eles deram um pequeno engano, eles cometeram um pequeno engano nessa relação, né? Mesmo em países desenvolvidos lá, como Estados Unidos, Canadá, ainda não dispensou o uso do motorista, né? Por mais que lá tem, por exemplo, os veículos bem autônomos lá, como Tesla, os outros, ainda não se dispensou o uso do motorista, né? O comércio, né, pela produção automática, de acordo com a demanda estatística do estabelecimento comercial, prateleiras inteligentes que controlam a disponibilidade e reposição de produtos. Também aqui, pessoal, dá um exemplo, tem uma loja conceito da Amazon, uma loja física mesmo, que é, tudo é por, tudo é por sensoramento. Então você, por exemplo, pega um produto lá, ele já sabe, né, as câmeras ali, ou sensores, sabe que você pegou um produto, já sabe qual é o preço ali do produto. Então, ele praticamente ali, você sai da loja, você roubou o produto? Não necessariamente, você já sai, ele já debita no seu cartão, você já tem um cartão previamente ali cadastrado, ele já sabe praticamente tudo que você pegou ali de produto, só passou ali e já sabe, debitou tanto ali no seu cartão. Pronto, bem rápido, bem simples, uma coisa extremamente dinâmica. Então, pegou lá, ele sabe, por exemplo, que você pegou um mouse, você sabe, por exemplo, que você pegou um outro equipamento, sei lá, uma roupa, ou o que quer que seja. Então, as câmeras são inteligentes, sensores ali conseguem detectar. Então, não tem caixa, não tem nada. Então, mesmo se a pessoa, vou dar uma despertão aqui, vou querer roubar, nem adianta. Tá tudo monitorado, tudo rastreado. Então, praticamente impossível, né? Então, isso aí já é uma parte de internet das coisas, né? Na área da saúde, né? Então, com a possibilidade de transmitir ao médico, né, em tempo real, sinais vitais do paciente para um acompanhamento à distância, né? Hoje, a gente tem muito essa parte também do teleatendimento, né? Que hoje não precisa tanto do paciente ir ao médico para questionar algumas coisas, né? A questão de serviços públicos, né? Com sensores para alerta de enchente, ou necessidade de limpeza em bueiros e galerias, câmeras de monitoramento inteligente, né? Com controle de semáforos, inteligente verificação também de sonegação de impostos. Então, hoje tudo está se modernizando, né? Essa questão de semáforo inteligente, você pode monitorar ali o controle de semáforo pelo tanto, né? Pelo fluxo de carro no momento. Então, você pode aumentar ou diminuir ali o tempo de um sinal verde, um sinal vermelho, né? Assim por diante. E o sensor no agronegócio, né, pessoal? Sensores também para verificar a condição do solo, previsão do tempo, a colheita mesmo, você não precisa praticamente nem do operador mexer na máquina, ele só fica ali mesmo por questão mesmo ali de alguma intervenção, mas praticamente a máquina faz tudo sozinha por via sensoriamento, tá ligado no GPS, ele faz tudo ali, sem o operador colocar um dedo na máquina ali. Bom, então, pessoal, como é o IoT, né, o IoT na indústria 4.0, né? Então, a gente vai ter a internet das coisas, a internet de dados, de pessoas e de serviços, né? Então, essa internet estão se convergindo, né? Que é uma fábrica inteligente, que é um modelo cyberfísico, né? Então, são os prédios inteligentes, as casas inteligentes, né? As redes sociais, os negócios na web, né? Então, a gente tá vendo isso agora, a gente está vivenciando isso, né? Então, por exemplo, aí, né, pessoal, um exemplo aí que é a cidade inteligente, né, com a classificação então da conexão dos objetos à internet, tem uma gama de aplicações, como nas cidades inteligentes, por exemplo, na sustentabilidade, eficiência, pessoas e segurança. Então, a gente pode ter, por exemplo, gerenciamento de água, detectar a qualidade da água observando a vida marinha por meio de câmeras, as luzes inteligentes, né, são sensores, permite que as luzes sejam acesas ao detectarem presença humana. Monitoramento de tráfego, né? Então, são câmeras com análise de vídeo em grandes avenidas, estradas para detectar trânsito, acidentes ou condução perigosa.
A manutenção preditiva de elevadores, né? Então, sensores que enviam dados das peças, né? O uso e desempenho do elevador à empresa de manutenção a fim de evitar acidentes. Detecção de fogo de fumaça, né? Então, para detectar fumaça em locais públicos. Reconhecimento facial, né? Que ajuda a polícia, então, a procurar pessoas bandidos ou suspeitos, ou até pessoas desaparecidas, né? Também as câmeras inteligentes para facilitar a contagem de pessoas, invasão, objetos suspeitos ou qualquer outra coisa, o reconhecimento de placas. Análise de comportamento, né? Então, câmeras em piscinas públicas, né? Para verificar se o usuário ali está se afogando, né? Então, a gente tem um padrão da pessoa se afogando, ela se debate, né? Então, tem um padrão, então dá para se detectar isso via câmera, né? E acionar socorro em tempo real. Os banheiros inteligentes, né? Que sensores detectam piso molhado, falta de papel em banheiro, a fim de que a manutenção e a limpeza sejam feitos sob demanda e não por escala, né? E o monitoramento de idosos, na instalação de sensores nas casas, para monitorar o bem-estar e o movimento dos idosos, né? Vamos verificar, por exemplo, ali, sensor de nível, né? Para ver se o idoso está abaixo daquele nível de altura, né? Para ver se ele caiu, se está parado por um bom tempo, né? As casas inteligentes, né? Que é o sistema de controle de energia e da água, né? A fim de reduzir o consumo. E a gestão compartilhada, né? Canal de comunicação com o poder público, de modo que os cidadãos, então, possam participar da gestão, fazer sugestão, denúncia. O gerenciamento de energia, né, que é coletar dados do uso de energia para orientar as empresas sobre como reduzir o consumo e monitoramento do clima, né? Então, para verificar, por exemplo, uma onda de calor, chuvas intensas com rajadas de vento ou probabilidade de inundação, né? Enfim, já para um alerta, né, pessoas que moram em área de risco já poderem se desalocarem mais rapidamente. E outro exemplo também, né, pessoal, tendo a geração de energia, né? Lugares que tem extrema circulação de pessoas ali, que eles estão investindo em piso, piezoelétrico, que é você pisa, a pisada ali gera uma energia, essa energia carrega uma bateria que pode gerar uma energia elétrica. E na Noruega, eles estão inaugurando as rodovias ali, a camada do asfalto, ela faz um carregamento por indução dos carros elétricos. Os carros elétricos, ao mesmo tempo que passam na rodovia, já se carregam ali, né? É uma camada do asfalto que eles fazem ali que carregam todo qualquer carro, né, veículo elétrico, né? Ok, pessoal? Então é isso aí que eu tinha para falar hoje. Quem quer falar alguma coisa aí? Questionamentos, dúvidas? Ô, tá de boa, professor? Certinho, pessoal? Então, então é isso aí, turma. Finalizar aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, né, podem procurar. Então, fiquem então todos com Deus aí. Boa jornada aí para vocês aí. E até a próxima. Fala, professor. Tamo junto. Tchau. Deus. Deus.